Então, vocês sabem o que é a bússola, vocês sabem o que é o astrolábio, vocês também sabem o que são as caravelas. Agora, talvez que vocês não saibam é o quanto a caravela foi um avanço para o período, saca? Porque hoje a caravela pode parecer uma coisa muito, sei lá, simples, mas para o século XIV, a criação das caravelas e depois das naus, né, que vão ser navios ainda maiores, apesar de serem mais lentos do que as caravelas é uma nave espacial. As caravelas no século XIV é uma Ferrari, é uma Lamborghini, é um Tesla Model S, é, sei lá, uma moto de 1000 cilindradas, é o suprassumo da tecnologia do meio de transporte que você possa imaginar. Por quê? As caravelas elas vão ser mais rápidas do que os navios, os barcos que se tinham naquele período. Ao mesmo tempo que elas eram rápidas, elas eram de médio porte, então elas eram maiores do que os barcos que haviam na época, certo? Que as embarcações que existiam na época. Ela tinha um calado grande, que é um calado. Prestem atenção no meu mouse, no ponteiro do mouse. O calado é isso aqui do navio, essa parte aqui, certo? Então, esse calado grande fazia com que eles conseguissem abastecer os mantimentos para viagens de longa duração. Eles tinham duas velas, esqueci o nome da palavra, negócio de madeira que fica pendurado com as velas içadas. Mastro. Mastro, tinha um bricado. Existiam dois mastros, então, caso eles pegassem uma tempestade ou algo do tipo, uma treta, e um mastro desse fim, tal, o outro ia conseguir sustentar um pouco para conseguir navegar, para o cara não ficar à deriva, perdido no mar e pá. Então, a caravela era um grande avanço para o período. Assim. Além de tudo, as caravelas elas vão ser bem adaptadas para o tráfico internacional de escravos, para a escravidão. E isto, que é o ponto que eu queria finalizar com vocês, pessoas, né, é a questão do tráfico, certo? Dessa relação da escravidão. Por quê? Muitos de vocês, e é comum, certo? Cometem anacronismo com a palavra escravidão. Que é você acreditar que a palavra escravidão, o termo, o conceito escravidão, é um conceito que é igual hoje e foi igual no mundo moderno e que foi igual na Grécia Antiga e que é igual na África e que é igual na Europa e tudo mais. É não respeitar tanto o contexto histórico quanto o processo histórico da escravidão, certo? Então, o que é que acontece? A relação que vai ser estabelecida com os escravos, a relação que vai ser estabelecida com os africanos, certo? A partir do século XIV, o entendimento, a compreensão que a gente tem de escravidão, geralmente do período, é o que a gente vai chamar de escravismo, que é um modelo econômico, certo? É um modelo econômico baseado na escravidão dos povos africanos como a base de sustentação da economia. Alguém aqui não entendeu isto? Quer que eu explique de novo? Ou todo mundo entendeu? De novo, por favor, professor. Beleza. Olha só. Quando eu estou falando de escravidão na Grécia, por exemplo, o que era escravidão na Grécia era uma coisa bem diferente do que aconteceu quando a gente era colônia e quando houve o tráfico de escravos para cá. A escravidão na Grécia, a escravidão em Roma, por exemplo, era uma escravidão que era baseada na guerra, na conquista militar. Então, conquistava seu povo e escravizava seu povo, certo? Isso era uma das formas que você tinha de escravidão, você escravizar essa população. Outra forma que você tinha era a escravidão por dívidas, por exemplo. Então, eu devia muito a você e eu virava escravo temporariamente seu.
Ou eu tinha uma escravidão quando você pega Roma, principalmente, você vai ter a escravidão de alguns povos conquistados. Então, existia a escravidão na Grécia, no mundo antigo, mas a ideia do que é escravidão no mundo antigo é uma ideia diferente do que a gente tem hoje, por exemplo. Vocês sabem como funciona a escravidão hoje? Alguém sabe? Sei não. Nunca ouviram falar? Vocês acham que não tem escravo hoje? Pessoas escravizadas hoje? Vocês acham que não existem pessoas escravizadas hoje? Pessoas. Eu acho que existe, só que eu não sei como é. Existe no Brasil. Forçados em troca enganamente, em troca de condições melhores de vida. Por exemplo, trazer um refugiado para o Brasil e forçar ele a trabalhar numa É isso. indústria de máquinas, por exemplo. Costureira e tal. Muitas bolivianas fazem isso, assim, vem para cá e ganha centavos. Centavos. É um tipo de escravidão. Aí não paga direito trabalhista, deixa elas com condições de saúde de trabalho, um monte de coisa. A gente tem um que acontece muito em algumas cidades do interior, do sertão e tal, as mais pobres, que é a de oferecer trabalho para essa galera que está passando por necessidade e dizer assim, ó, eu vou assinar tua carteira, vou pagar tua passagem, tu vai trabalhar de boa, o salário é massa, você vai viajar para trabalhar e lá vai ter tudo, não se preocupa, vou te dar férias, vou fazer tudo massa. Aí você, desesperado, você viaja para a fazenda daquele cara lá no interior do Mato Grosso, interior de Goiás, interior do Roraima, Amazonas, esses grileiros, essa galera aí, né? A nata da maldade brasileira, digamos assim. E aí, quando você chega, você tem sua carteira de trabalho apreendida, por exemplo. Em vez dos caras disserem que vão bancar a tua passagem, fica ao seu custo e você já começa devendo aos caras. Você tem que pagar o lugar onde você dorme, eles oferecem, mas era mentira. Você não tem acesso a comprar nada, porque você está a centenas de quilômetros de distância da cidade mais próxima, dentro da fazenda do cara. Então você é obrigado a comprar tudo dele e você continua devendo a ele, certo? E até para você trabalhar, para você comprar os instrumentos do seu trabalho, para você ter acesso aos instrumentos do seu trabalho, que era a obrigação do cara, ceder, ele não, ele vende para você. Então, você viaja, certo, até o lugar para trabalhar, e você fica impossibilitado de sair daquele lugar, porque ele diz, enquanto você não pagar a dívida para mim, você vai ser obrigado a trabalhar aqui. Isso é escravidão, pessoal. Isto é escravidão. E a escravidão que ocorre nos dias de hoje, certo? Esse modelo de escravidão que eu estou dizendo para vocês é a mesma coisa que acontecia na Grécia há 3.000 anos atrás. Nem de longe. Concordam que o conceito da escravidão ela é diferente dependendo da época que eu fale? Todo mundo entendeu isso agora, pessoas? Ficou alguma dúvida nisto? O único ponto em comum é o trabalho forçado. Aí o que a gente vai estar falando é um pouco mais do que trabalho forçado, é a perda da sua liberdade, velho. Você virar um prisioneiro, literalmente. É você ser reduzido a um objeto. É você ser reduzido a uma coisa, é você perder sua humanidade. Trabalhar forçado, eu acho que muita gente aqui trabalha. É uma coisa mais pesada ainda a escravidão. Assim. Então, quando nós falamos deste período agora, do século XIV que está aí, ó, a partir do século XIV, certo? Até o século XIX, certo? Se eu pegar de mais ou menos 1420, 30 e 12, sei lá. Vamos pegar assim, início do século XIV, vou pegar 1401 para vocês terem uma data de referência. Até o século XIX, por exemplo, no Brasil, até 1888, certo? São 400 anos, desculpa, são 388 anos só no caso brasileiro, certo? Só no caso brasileiro. A gente vai ter um tipo específico de escravidão, certo?
que a gente vai chamar de escravismo, que é um modelo econômico. Então, quando a gente vai estar falando dessa escravidão, que vai usar a mão de obra negra africana, certo? Como a base de sustentação econômica, ou seja, quem sustentava a economia da colônia brasileira era quem? Era o patrão, era o senhor de engenho que sustentava a base econômica? Quem é que criava a riqueza? Era o senhor de engenho que criava a riqueza? Ou era o escravo que trabalhava para o senhor daquela maneira, 14, 15 horas por dia, sem ter remuneração, sem ter nada? Quem é que gerava a riqueza? Era o senhor de engenho ou era o escravo? Eu acho que vocês sabem. Então, isto só aconteceu no período moderno. Isso é um tipo de relação de escravidão que é marcado pelo período moderno. E esse período de escravidão é o período que mais é o que mais chega aos dias de hoje. É o que mais cria desigualdade, é o que mais cria isso que a gente tem hoje no mundo, após a morte de George Floyd, certo? Então, saibam dissociar, por favor, dessas relações, dos vários significados que a palavra escravidão vai ter ao longo da história. Quando a gente está falando dessa escravidão, certo? Ela foi estabelecida a partir de uma relação entre reinos africanos e os reinos europeus, certo? Portugal vai ser o primeiro a fazer isso, certo? Portugal vai chegar lá no Reino do Congo e vai dizer: ó, senhor, muito importante. Eu estou trazendo presente para você, estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. E alguns reinos africanos já usavam da mão de obra escrava dos reinos conquistados. Era uma relação que já existia também com os islâmicos, e os portugueses vão se aproveitar disso. Vão pegar essa relação que ocorria e vão começar a sugar, pegar cada vez mais, comprar, e usar essa mão de obra nessas terras novas conquistadas. Até que Portugal decide fazer isso por ele próprio, e aí a gente vai desandar total, certo? A gente vai ter, pessoal, segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro, num livro chamado Trato dos Viventes, a gente vai ter mais ou menos 15 milhões de pessoas que vão serem escravizadas e vão ser transportadas da África para a América daqui, certo? Se você imaginar que a população da Paraíba hoje, certo, são de 3 milhões de pessoas, a gente está falando aí de mais ou menos 5 paraíbas que foram escravizadas durante esse tempo e que deixa ainda essa chaga hoje, certo? Então, o estabelecimento do Atlântico ela vai ser feita também a partir dessas alianças dos reinos africanos para a obtenção de escravos. A gente vai ter as feitorias também, certo? Essas feitorias não são colônias, certo? Estabeleçam a diferença entre feitorias e colônias. São coisas diferentes, certo? A feitoria era essa fortaleza que servia para abastecer os navios, para comprar escravos, para comprar produtos da África, certo? Serviam para servir de entreposto comercial, serviam para os navios seguirem viagem, certo? Então, as feitorias eram algo muito importante. Teve aqui no nosso país também, certo? Fernando de Noronha vai ser o primeiro a estabelecer uma feitoria. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoas? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem? Tá de boa de verdade?